Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, quarta-feira. Eu quero desejar a você um dia pleno, um dia abençoado, um dia feliz, na continuidade dele, né? E que você esteja experimentando de integridade física e espiritual. Amém, queridos? Amados, tem um ditado popular que diz assim: todos os caminhos levam a Roma. Você já ouviu isso alguma vez? Pois é, eu já. Na verdade, essa afirmação faz parte de um livro autobiográfico de um pastor protestante que se converteu ao catolicismo. Na minha opinião pessoal, eu estive dando uma olhada na sinopse do livro. Para católicos, eu imagino que esse livro seja como se fosse um marco de reafirmação de crença, mas eu considero apenas um caminho tomado por alguém seguindo a orientação do seu coração. Hoje, fui de manhã ao mercado e eu escutei lá uma conversa, entre duas pessoas que estavam ao meu lado na banca de legumes, e um deles estava comentando o aperto que passou, porque entrou por um caminho que não deveria ter passado, mas passou porque estava seguindo a orientação do GPS. Infelizmente isso ocorre quase que diariamente, e a situação de segurança que nós estamos vivendo, grave, é imprescindível que nós tenhamos prudência nesse aspecto, Mas na continuidade, o que reclamava disse assim: olha, graças a Deus, podia ter encontrado com a morte naquele caminho. Mas esse comentário, eu voltei do mercado e me serviu de reflexão, E eu me lembrei da experiência do apóstolo Paulo, em que ele teve um encontro sobrenatural com Jesus no caminho de Damasco, E ele ficou cego nesse encontro. Em Atos 9, diz que um servo chamado Ananias foi por ordem de Deus à casa de onde Paulo estava, depois desse encontro, e disse para ele: olha, o Senhor Jesus me mandou aqui, e o mesmo Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que você torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha, irmãos, aproveitando esse assunto de caminhos, nós podemos dizer que a vida é uma viagem, é uma jornada, e todos nós estamos caminhando por algum caminho, Alguns caminhos nos levam mais para perto de Deus e outros caminhos nos afastam dele, do seu Espírito Santo. Essa história de Saulo, antes do encontro, que se tornou Paulo depois do encontro, é um exemplo poderoso de como um encontro com Jesus pode mudar completamente a direção da nossa vida. No caminho para Damasco, Saulo estava cheio de certeza, cheio de convicção, Ele sabia para onde ia, sabia o que queria, sabia que iria perseguir cristãos, prender aqueles que seguiam a Jesus e acabar com o que considerava uma ameaça à sua crença, à sua religião. Muitas vezes, amados, nós temos convicções que para nós são as certas e melhores, e seguimos os caminhos delas e deixamos de considerar muitas vezes a direção de Deus, que é totalmente diferente. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos e nem os seus caminhos são os nossos caminhos. Está lá em Isaías 55. Hoje existem caminhos que em frações de segundo podem se transformar, ou podem transformar, melhor dizendo, a vida num verdadeiro inferno, Mas no meio daquele caminho que Saulo estava indo, ele teve um encontro que transformou a sua vida de uma forma muito especial. Jesus apareceu a ele e mudou tudo na vida de Paulo, Eu quero refletir um pouquinho sobre a afirmação de Ananias a Paulo,
quando disse: o caminho por onde vinhas. Isso nos leva a fazer uma pergunta: qual era o nosso caminho antes de encontrarmos Jesus? Para onde nós estávamos indo e para onde nós estamos indo agora, né? Então, o caminho que seguimos, como eu disse, pode marcar de muitas formas a nossa vida. O caminho de Damasco foi um marco na vida de Paulo. Ele marcou dois momentos importantes na vida dele, né? Vemos ali na história de Paulo que o caminho de onde ele vinha era um caminho de perseguição, de ódio, de religiosidade, e o caminho para onde ele ia agora era um caminho de transformação, de amor e de missão, né? Então, antes do encontro com Jesus, Saulo estava sob as ordens dos conselhos de anciãos, e ele carregava cartas que lhe davam autoridade para prender, matar cristãos. Está lá em Atos 22. Ele estava no caminho da morte. Era o GPS daquela pessoa que falei no início, né? Mas Jesus interveio e colocou-se no caminho da vida de Paulo, né? Então, queridos, essa mudança radical é o que nós chamamos de conversão, né? A conversão não é apenas uma mudança de religião ou de hábitos, mas uma transformação completa da vida, né? É como nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos lá em João 3. A igreja fiel de Jesus é composta por aqueles que experimentam essa transformação. Assim como Paulo, todos nós temos um caminho por onde vínhamos, né? Um caminho de autoridade humana, né? Um caminho de desejos, de concupiscências, de morte, e tínhamos até intenções boas, mas no final, como diz a Bíblia, nos levaria à morte. Paulo tinha cartas, né, dos principais sacerdotes que davam a ele poder para agir. Ele tinha o poder dos homens, né, era cidadão romano, e isso lhe conferia status e influência. Mas apesar de tudo isso, amados, Paulo estava perdido, ou melhor, Saulo, né, que antes de encontrar com Jesus estava perdido, né? Ele estava no caminho errado, mesmo achando que estava certo. Quantas vezes nós também estamos assim, caminhando em direção ao que achamos ser o certo, ao que achamos ser o correto, temos convicção, afirmamos com convicção muitas coisas, mas estamos, na verdade, muitas vezes longe da vontade de Deus. É preciso haver transformação, como foi no caso de Paulo, né? A Bíblia diz, Romanos 12, diz que nós devemos nos transformar para que conheçamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No caminho para Damasco, Saulo teve um encontro com Jesus. A luz brilhou ao seu redor e ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Naquele momento ele caiu por terra, cego, quebrantado. O encontro com Jesus é assim, amados. Ele nos tira das trevas e nos leva para a luz. Ele nos tira do caminho de morte, nos coloca no caminho da vida. O Evangelho de Cristo muda a trajetória da vida do homem. Depois do encontro com Jesus, Saulo não era o mesmo, era Paulo. Ele não apenas mudou de nome, mas mudou de vida, né? Ele deixou para trás o caminho da religiosidade, da tradição, da idolatria, da autoridade humana, do poder de homens. Agora ele caminhava no caminho de Jesus. A história de Saulo nos lembra que não importa o caminho por onde vínhamos, o que importa é o caminho por onde estamos indo agora. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho que nos leva à vida, à verdade e à eternidade. Talvez você esteja vivendo um caminho de religiosidade, de tradição, de autoridade humana, de poder de homens. Talvez você esteja buscando significado e o propósito da sua vida, mas ainda não encontrou. Jesus está no seu caminho, pronto para transformar a tua vida e o teu coração. Amém? Um beijo no teu coração, fica com Deus, dê um like nessa mensagem, compartilhe ela com alguém, inscreva-se nesse canal, toca no sininho, isso é muito importante. Até amanhã, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo.